Nós teremos 20 minutos para apresentação, tudo bem? Desculpe-me, 15 minutos para apresentação e 5 para arguição. Sim. Só uma dúvida, o vídeo que eu gravei, ele vai ser projetado ou eu faço a Vai ser apresentação em 15 projetado, minutos? Tá, é ok. mais Pois, fácil. ok. Só preciso ver como está o seu Vamos vídeo. iniciar com a apresentação do vídeo, doutor. Tudo bem, obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Fernando de Almeida Silveira. Venho apresentar minha monografia de conclusão de curso da especialização em cuidados integrativos, sob orientação da Sandra Ariano Chiossi, a quem agradeço, apresentando o tema Relato de experiência da montagem da escuta humanizada em atendimento dos profissionais do Hospital São Paulo, percepções do dever coordenador, e agradeço a dedicação da Douta Banca. Este projeto, ele relata a experiência da montagem do projeto extensionista da Unifesp, denominado de Escuta Humanizada, o qual visa acolher a equipe de profissionais da saúde e administrativos do Hospital São Paulo, diante dos casos de Covid-19, a partir da experiência vivida como dever coordenador, a minha experiência como professor da psicologia responsável pelo projeto. Esse projeto se articula a partir de 2 objetivos. O objetivo primário é justamente apresentar a experiência vivida minha como coordenador do trabalho a partir da perspectiva existencial humanista e arqueogenealógica, e demonstrando, enquanto objetivo secundário, esse dever coordenador a partir das relações individuais, relacionais e sociais que se estabelecem a partir dessa responsabilidade. Esse referencial teórico-metodológico do projeto é constituído de 4 partes. A primeira, que estabelece e apresenta uma fundamentação teórico-filosófica sobre a questão do cuidado, do ponto de vista da fenomenologia existencial humanista de Heidegger e Merleau-Ponty, interarticulada com a arqueogenealogia de Michel Foucault. Uma parte 2, sobre a descrição do projeto extensionista da escuta humanizada diante dos profissionais do Hospital São Paulo na pandemia do Covid. A parte 3 diz respeito aos resultados referentes ao primeiro ano, em articulação ao seu respectivo projeto piloto, e a parte 4 são minhas notas intensivas nesse meu dever coordenador como experiência central deste projeto, nas considerações finais. Como primeira parte, a gente tem a questão do cuidado. Eu vou falar dela com uma certa desenvoltura, já que eu sou professor de psicologia humanista, sem me ater ipsilíteres a cada quadro, mas existe a questão do cuidado tanto para Heidegger e Merleau-Ponty, a partir da perspectiva, principalmente em Heidegger, de que o cuidado é uma estrutura do ser. O ser humano, lançado para a morte, lançado nessa angústia primordial da morte, ele está atento e movido ao cuidado a cada instante como estrutura do seu ser. Isso é algo primordial do ser humano. E essa estrutura do seu ser lança-o no mundo, constituindo um campo de cuidado nas inter-relações. Não há o cuidado fechado como um homo clausus, como uma cápsula, mas é um cuidado que se estabelece nesse campo fenomenal do encontro do indivíduo com os outros no mundo, criando um campo de intersubjetividade, que é um dos temas do Merleau-Ponty, como uma experiência de encontro no qual todos se co-constituem mutuamente na estruturação da experiência do cuidado. Isso também nos leva a uma outra configuração, que é a questão da arqueogenealogia de Michel Foucault, a partir de uma perspectiva que não é tanto fenomênica, mas é mais sócio-histórica. A constituição histórica do sujeito de cuidado, como Foucault sinaliza na Grécia e Roma antigas, frisando, por exemplo, que o cuidado de si na Grécia é uma constituição de uma vida ética, de uma construção de si perante a polis, na edificação de uma vida virtuosa e bela, baseada na temperança e no autocontrole, a partir de 4 campos de cuidado: os exercícios físicos e espirituais, a dieta, que era muito importante para os gregos, a família na constituição de um espaço virtuoso e de um modelo para a polis, o cuidado com os rapazes, que era um tema central, pois a iniciação sexual dos jovens era feita entre homens, e isso demandava um cuidado no sentido de se estabelecer um cuidado desses jovens que seriam senadores, que seriam políticos perante a polis, e a polis como síntese dessa experiência democrática constituída em cada campo virtuoso do sujeito. Em Roma Antiga, a gente vê um deslocamento no sentido da fixação na vida conjugal,
do exemplo marital, de constituição da família, a fidelidade, a estruturação do amor romântico, que hoje é milenar, mas que teve seu foco na Roma Antiga como um campo de cuidado privilegiado. Por sua vez, os primeiros cristãos, a intensificação da questão do moralismo a partir da ideia de pecado, que nascemos pecadores. Nesse sentido, temos que constituir a ascese dos nossos corpos e almas, no sentido da renúncia das tentações, fixados no contexto matrimonial fiel e casto, a procriação e o sexo se relacionam de uma maneira quase exclusiva, quanto mais os monastérios cristãos, que aí a gente vê a questão da renúncia da vida social e uma vida centralmente direcionada a Deus como uma nova configuração de cuidado do ser no mundo. Por sua vez, na modernidade iluminista, a gente tem a dissolução dessas asceses, dessas purificações do ser, já que o que se estabelece é o método cartesiano, objetivo, de racionalidade, de busca da verdade absoluta, de forma que qualquer indivíduo poderia estabelecer um viés de formação em pesquisa, desde que eles desenvolvessem um método adequado, rompendo com isso uma relação entre o eu que se cuida na constituição de uma verdade. A verdade metodológica a partir do método cartesiano no século XVII. Na segunda parte, a gente está vendo a descrição do projeto extensionista da escuta humanizada dos profissionais do Hospital São Paulo no contexto da pandemia do Covid-19. É um projeto interarticulado entre a Associação Brasileira de Cuidados Integrativos, ABRACE, a psicologia da Unifesp, a medicina, um projeto que tem uma etapa de um projeto piloto ainda não oficial na Câmara de Extensão, que se desenvolveu de março a dezembro de 2020, um projeto oficializado a partir de janeiro de 2021, visando tanto o cuidado dos profissionais do Hospital São Paulo, num campo mais amplo da SPDM, a partir de uma perspectiva fenomenológica, existencial e humanista, que é o que vamos apresentar agora, tá? O objetivo do projeto é o acolhimento psicoterapêutico das angústias psicoafetivas dos profissionais da saúde administrativos do Hospital São Paulo perante o Covid-19, instrumentalizando a partir das teorias humanistas existenciais como uma forma, digamos, de acesso ao sujeito no cuidado da saúde desses indivíduos que estão na linha de ponta da pandemia. O embasamento teórico desta abordagem, deste acolhimento, é a psicoterapia breve, de 10 a 12 sessões, como uma forma temática de focarmos ao redor da questão da pandemia e em seus aspectos objetivos, a partir do existencial humanismo, interarticulado com a abordagem centrada na pessoa, de Carl Rogers, a qual se baseia na empatia, na congruência, no acolhimento incondicional, todas devotadas ao contexto da pandemia, né, dos cuidados desses profissionais de ponta. Como parte 3, a gente vai apresentar o resultado do primeiro ano do projeto oficial, interarticulado com o seu projeto de origem, que é o projeto piloto. Mas o foco é especificamente, principal, o primeiro ano do projeto oficial, já reconhecido na Câmara de Pós-Graduação da Unifesp, o qual foi realizado de janeiro a dezembro de 2021. Esse projeto foi desenvolvido com o intuito, os resultados desse projeto já é possível a gente sinalizar no sentido de identificarmos sentimentos de luto, impotência diante das limitações objetivas e subjetivas do acompanhamento dos casos de pandemia, fadiga, estresse e ansiedade, que espera uma verificação pública, né, dessa situação crítica, medo de autocontaminação e de contaminação da equipe, de familiares e pessoas do círculo social, estigmatização e agressão social que os profissionais viveram nos seus espaços de convívio, ou, em outro sentido, idolatria, já que eram considerados quase seres supra-humanos na sua dedicação, angústia em relação ao futuro profissional e da empregabilidade, resistência a pressões familiares diante do trabalho, já que se tratava de uma situação de risco ainda sem vacina. Aspectos trabalhados, o fortalecimento de aspectos psicológicos desses profissionais, diante do enfrentamento das dificuldades das condições de trabalho, e trabalhando vínculos psicoafetivos tais como empatia, resistência, tolerância, resiliência, paciência, compaixão, superação e ressignificação das experiências vividas, criando uma alteridade de acolhimento no sentido de oferecer condições psicológicas e sociais do trabalho a partir da escuta humanizada.
Os resultados obtidos naquela que é a primeira temporada ainda não oficial de montagem do projeto piloto de 2020 foram 11 pessoas, num total de 170 atendimentos, levando-se em conta que é uma psicoterapia breve de 10 a 12 encontros. A segunda e terceira temporadas foram desenvolvidas em 2021, atendendo 24 pessoas, num total de 235 atendimentos. Só a nível ilustrativo, no momento estamos preparando a quinta temporada, com um horizonte de 20 atendimentos a serem estruturados. Este projeto, que começou como extensão, foi incorporado às atividades ofertadas aos 5.000 funcionários da Unifesp, se congregando a Pró-Reitoria e a Pró-Pessoas por meio da interarticulação desse projeto com o Departamento de Saúde do Trabalhador e o Núcleo de Saúde da Família e Saúde Mental da Unifesp, o que é uma situação ímpar, já que é um projeto de extensão que está se tornando atividade oficial, o que nos orgulha e nos demanda mais cuidado e responsabilidade. Os resultados obtidos são vários: vídeos, cartas, quadros de agendamentos, apresentações em congressos, como a abertura do evento na Federal do Paraná e de Saúde Pública, né? Relatos de experiências da psicologia e monitoria sobre a forma de artigos, espaços no Instagram, no Facebook, palestras públicas no YouTube, encontros de estudos humanistas de sexualidade que foram motivados a partir deste evento extensionista, inicialmente, né? Essa equipe de psicólogos, a qual agradeço de coração toda a dedicação, como também essa equipe de extensionistas que trabalharam no contexto de 2020 e 2021. E, com isso, a gente chega na última parte, que é a parte das considerações finais, a partir das notas intensivas sobre o meu devir coordenador. Lembrando que eu fui convidado pela professora Assis em março de 2020 para coordenar esse projeto, já que sou professor de psicologia humanista. Isso mexeu, a Assis nem tinha noção que mexeu com níveis mais profundos meus, pois eu trabalho com experiências, naquela época denominava alternativas desde os anos 80, num contexto onde os fundamentos éticos ainda eram muito frágeis, e hoje eu vejo que atualmente há uma renovação ética contemporânea, a tematização perante os conselhos profissionais no sentido da estruturação dos cuidados integrativos, via conselhos profissionais, via SUS, já que são reconhecidos no SUS, e culminando com o convite à formação em cuidados integrativos, que nesse momento tem o seu momento ritual de banca, né? Banca da monografia de conclusão do curso. Me vejo como do meu dever coordenador num papel de facilitação, de criar pontes, certamente é um lançamento no mundo, no qual se aprende a caminhar caminhando, num contexto peculiar, já que, em virtude da pandemia, houve empatia e acolhimento online, desde a constituição da equipe da psicologia e interarticulação com os extensionistas, visto que a gente passou anos sem se conhecer. Ainda até hoje, alguns colegas não se conhecem pessoalmente, já fizemos uma confraternização, mas passamos de 2 a quase 3 anos sem a gente se conhecer, desenvolvendo um projeto maravilhoso, né? E isso demanda a presença pode ser online pode manifestar uma presença, e um lançamento no mundo, no contexto das redes virtuais, agora apropriadas para o cuidado integrativo, né? Sobre o viés psicológico. Isso tem uma interarticulação muito forte para mim, enquanto modo de vida, já que eu tenho essa jornada no contexto dos cuidados integrativos, numa articulação com carreira, que eu tenho o privilégio de trabalhar as questões fenomênicas da presença do ser no mundo, aliado a um contexto de uma resistência na batalha existencial, social e política da pandemia, no qual é importante a gente se desencaminhar de nossos ressentimentos, microcertezas e zonas de conforto, já que lançados no mundo, num trabalho online, o que promove em mim, no meu dever coordenador, novas mutações e reinvenções de si com os outros no mundo, às quais eu sou grato, em constante atualização, já que o projeto está em renovação e se consolidando como um campo muito fértil de cuidado dos profissionais da Unifesp como um todo. Agradeço a todos pela oportunidade, temos o logotipo da Escuta Humanizada e um cartaz de divulgação do trabalho. Muito obrigado, estou à disposição para maiores esclarecimentos. Um grande abraço. Fernando, muito obrigado por sua apresentação, tão linda, tão espetacular, tão maravilhosa, como que está sendo relatada aqui. Eu faço-lhe uma pergunta, Fernando. Pois não. Pois não.
Dentro desta condição de Covid, do seu trabalho, o que vem primeiro? A fé, a esperança ou a solidariedade? Eu acho que a presença no mundo faz a interface de todos esses fatores Mas de o uma que vem maneira primeiro? reinventada. O que vem primeiro? A É fé, a esperança, qual que é o terceiro? solidariedade. Porque, Solidariedade. exato, me fizeram essa pergunta. Fé, esperança, solidariedade. Eu acho que tem uma fé, eu tenho um conceito de fé fenômeno, que é a fé perceptiva. É quando a gente está aberto e lançado. Entendeu? Existe uma fé que é existencial, né? Que a gente está lançado no mundo, e aí a solidariedade emerge, a esperança emerge, os encontros emergem, a espiritualidade emerge, entendeu? Eu acredito, eu aposto muito na fé perceptiva, na fé da nossa presença como a gente está aqui, né? A gente está lançado, se construindo juntos, né? Enfim, eu acho que essa é a minha concepção de fé, uma fé estrutural do ser, né? Oi? Me escutei. Vocês estão escutando, Então, gente? você acha que a fé vem primeiro, então? A fé do ponto de vista da presença do mundo, do ponto de vista da Perfeito. presença, porque aí eu acho que existe uma fé da gente estar solidário no mundo, a gente tem o mesmo chão de mundo, entendeu? A esperança no horizonte da existência, as coisas que a gente pode compartilhar, como a gente está compartilhando agora, entendeu? Existe uma fé no vivido, né? Que também abre espaço para uma fé transcendental, entendeu? Eu não estou Muito excluindo a bem. fé transcendental, só estou dizendo que a fé, estamos na fé de habitarmos o mesmo chão de mundo, né? Eu tinha dúvida, tá? O que vinha primeiro? Mas, lendo o seu trabalho e vendo a sua apresentação, eu não tenho dúvida nenhuma que a fé vem primeiro. Tem uma música que eu acho maravilhosa, espetacular, que você deve conhecê-la muito bem. Você conhece Romaria, de Renato Teixeira? Sim, Quem conheço. não conhece, Conheço. né? Aquele hino maravilhoso. E um pedaço daquele hino, então, para mim, me toca muito. Me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir em romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu Meu olhar, olhar. meu olhar, meu olhar. Fernando, como nessa música, eu vim aqui hoje para lhe escutar. Ah. Gostei muito do que ouvi. Você realmente iluminou a mina escura e funda. Muito obrigado, Fernando. Obrigado pelo afeto, pelo acolhimento, pela partilha. Muito obrigado. Então, muito bem. Eu gostaria, por gentileza, de dar uma palavrinha para sua orientadora. Ana Luísa, você está presente ainda? Ana Luísa? Eu acho que não, Fernando. Então, A se sim... orientadora é a Sandra aqui. A orientadora é a Sandra. Mas cadê a Sandra? Estou aqui. Cadê a Sandra? Sandra, abre aí, Sandra. É o co-host. Boa Desculpe, tarde a Sandra. todos. Sandra, desculpe-me bem. Eu gostaria de dar uma palavrinha para você em relação ao Fernando e depois a Ana Luísa. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, e a todas. Primeiramente, eu vou estar me descrevendo. Eu sou de cor branca, cabelo castanho claro, olhos azuis. Estou numa sala de cor branca com um quadro de Marinha atrás de mim. Eu recebi o convite do professor Dr. Fernando e eu me senti muito honrada em poder orientá-lo, né? Uma pessoa muito comprometida, onde ele tem um olhar muito abrangente, na qual ele agregou muito no nosso trabalho. E, assim, praticamente, né, ele costurou nessa monografia vários olhares, né? O do cuidado espiritual, mental e físico. E como foi tão importante esse projeto, na qual ele acabou agregando pessoas que nós não nos conhecíamos, do Projeto 2. Nós pudemos entrar no Hospital São Paulo para ajudar essas pessoas a
a lidarem com as questões pandêmicas. E, então, foi um trabalho de extrema importância. E eu só tenho como parabenizá-lo. É um orgulho muito grande eu fazer parte dessa equipe. Muito obrigado, Sandra. Ana Luísa, vou deixá-la para outra, tá bom? Tudo bem? E, Fernando, o agradecimento Tá especial bom, a doutora você Cari. e a apresentação sua, tá bom? Ela tocou-me muito, tá? Um abraço muito grande e um dia lindo, especial. Obrigado pela oportunidade a todos, todas e todos. Grande abraço. Então, dando continuidade a essa tarde, eu convido para fazer a sua apresentação a Alessandra Veneroni Pinto della Torre, que falará a respeito de reflexões sobre os papéis dos profissionais da saúde no tratamento do paciente a partir de um autorrelato. Trabalho esse orientado pela professora doutora Ana Luísa de Figueiredo Steiner. Olá, o meu nome é Alessandra, eu cursei a 13ª turma do curso de especialização em Teorias Técnicas para Cuidados Integrativos. E agora eu vou compartilhar minha apresentação com vocês. Eu queria iniciar agradecendo a todos os professores, monitores, colegas de turma que me proporcionaram um conhecimento riquíssimo. Meu agradecimento especial também à professora e coordenadora do curso, a Cici, pela sua sensibilidade em observar as necessidades individuais de cada aluno, do grupo e até mesmo as do campo Cuidados Integrativos, e por contribuir para me tornar uma pessoa mais inclusiva. Também gostaria de agradecer à minha orientadora, doutora Ana Luísa Steiner, pela orientação deste trabalho e pelo apoio durante este processo, e que, por se tratar de um autorrelato, me fez visitar muitas emoções. Mas, com seu jeitinho, ela conseguiu tirar o melhor de mim. Agradeço também aos meus familiares pela paciência e pelo apoio durante a minha ausência neste percurso. E à Unifesp, por oferecer este curso tão essencial para o desenvolvimento de qualquer ser humano. No que dizer, então, para quem escolhe cuidar do outro. O título do meu trabalho é Reflexões sobre os papéis dos profissionais de saúde no tratamento do paciente a partir de um autorrelato. O curso Cuidados Integrativos apresentou conteúdos que vieram alicerçar o que eu já sentia, de que somos seres humanos complexos. E para que seja possível alcançarmos o bem-estar, precisamos ser atendidos em todas as necessidades. Ele veio mostrar que existem profissionais e técnicas que praticam uma consciência ampliada para o ser humano. E por que a escolha deste tema? O principal motivo que me levou a essa escolha foram as frustrações vividas através dos tratamentos convencionais experimentados por mim. O outro motivo foi a dificuldade em relacionar as emoções vividas ao surgimento dos sintomas, justamente pela desconexão entre corpo e mente praticada pelos tratamentos convencionais. E, por fim, mas não menos importante, o fato de perceber um olhar de desprezo dos profissionais de saúde sobre as situações que eu vivenciava, já que o foco sempre estava nos sintomas e nas doenças. Este trabalho também apresentará algumas pesquisas e reflexões sobre as possibilidades e os limites do modelo atual do sistema de saúde no Brasil, dos cursos de formação em saúde e das políticas de saúde propostas pelo governo. Objetivos: sensibilizar os profissionais da saúde da importância dos aspectos emocionais e afetivos e sua influência nos processos de adoecimentos dos seus pacientes. Mostrar o quanto a dissociação entre mente e corpo por parte dos profissionais da área da saúde interferem na cura dos pacientes. O método utilizado foi qualitativo, com autorrelato e pesquisa bibliográfica. A intenção aqui foi buscar, teoricamente, compreender as experiências vivenciadas por mim como paciente. Por exemplo, a percepção que tive de distanciamento dos profissionais de saúde, além das falhas que puderam justificar a falta de resultados positivos no meu processo. Os primeiros sintomas surgiram por volta de 20 e poucos anos. Foram os cálculos renais. Foram vários episódios. Eles surgiam, eram retirados e voltavam a aparecer. Eu notava que os médicos prescreviam medicamentos, solicitavam exames, indicavam procedimentos, mas nenhuma investigação mais profunda era feita.
Depois vieram as dores musculares, dor nas costas, na cervical, no quadril, nos pés, nos joelhos, na ATM, e em todas as consultas eu notava o mesmo padrão de atendimento. Os remédios ajudavam por pouco tempo, e depois os sintomas voltavam, e assim eu ia colecionando dores. Devido aos insucessos nos tratamentos, comecei a buscar outras técnicas e ir atrás de respostas. Foi pela homeopatia, acupuntura, tratamentos espirituais. Foi quando eu percebi que estes sintomas sempre apareciam quando vivenciava situações de estresse e de pressão. Para explicar melhor, vou contar resumidamente um pouquinho da minha vida. Eu me casei muito nova, com 21 anos. Com 23 anos, eu me tornei mãe. E, ao mesmo tempo, eu assumi a administração da empresa da família, que já era uma grande responsabilidade para uma menina da minha idade. Só que ainda se tratava de um centro automotivo. E isso, há 30 anos atrás, era um setor predominantemente masculino. Por isso, um grande desafio para uma mulher e ainda bem nova. Por isso, a minha atividade profissional sempre exigiu uma postura firme diante dos desafios com que eu precisava lidar. Esta estratégia foi muito útil por um longo tempo. Só que meu corpo começou a dar sinais de que algo estava em desequilíbrio. As dores mostravam isso. E eu continuava a notar que os médicos não faziam perguntas sobre o meu dia a dia, só pediam exames e receitavam remédios. Eram atendimentos padronizados. Isso acontecia com todos os profissionais de saúde, não apenas os médicos. Através do referencial teórico, eu pude comprovar o que eu já sentia na pele. O estudo de Diniz relata que a medicina ainda é influenciada por uma visão reducionista e mecanicista, que ela analisa partes isoladas do corpo, despreza os aspectos emocionais, as crenças e os valores do paciente, porque ela acredita serem desnecessários para o entendimento e para o tratamento deles. E, de acordo com Diniz, essa conduta só afasta os profissionais de saúde de um olhar integral do ser humano. Coradasi explica que, como consequência deste modelo, temos pacientes se sentindo mal atendidos, famílias sentindo-se abandonadas e médicos sentindo-se frustrados. Ficou claro também, através de Ocon, que não apenas eu, mas os pacientes no geral querem ser tratados como pessoas e não como doenças, na sua individualidade, sendo escutados de forma respeitosa, interessada, sem pressa, sendo visto como um todo nos seus aspectos físico, emocional, social e espiritual, considerando o seu contexto de vida e suas crenças. Ignorar qualquer uma dessas dimensões torna a abordagem do paciente incompleta. Além disso, Abraão e Lopes registraram que os estilos de vida contemporâneo é composto por diversos fatores estressantes que se potencializam quando recorrentes, podendo causar o esgotamento das energias físicas e mentais. Desta forma, começam a se tornar visíveis no corpo as chamadas patologias psicossomáticas. Diante de todas essas questões que interferem consideravelmente no equilíbrio do indivíduo, fica claro a necessidade do profissional de saúde ampliar a sua visão a respeito do paciente e de novas soluções capazes de abranger a totalidade deste ser. Então, como alternativas, surgiram as PICs, são as práticas integrativas e complementares. Elas vêm com o objetivo de promover um equilíbrio dessa energia vital do ser humano e também contribuir para melhorar a relação dele com o meio e com os outros indivíduos. De acordo com Couto, as PICs são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças. Em alguns casos, elas podem ser usadas como tratamentos paliativos para doenças crônicas. Atualmente, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, oferece de forma integral e gratuita 29 procedimentos à população, através das PICs. Evidências científicas têm mostrado os benefícios do tratamento integrado entre a medicina convencional e as práticas integrativas e complementares. Entre elas estão a aromaterapia, o reiki, a homeopatia, a constelação sistêmica, a acupuntura, a antroposofia e muitas outras. No entanto, as PICs encontram alguns desafios no SUS, como, por exemplo, a falta de profissionais capacitados, a falta de investimentos financeiros e de pesquisas na área, pouco espaço para o desenvolvimento de novas práticas e ainda a falta de divulgação entre os pacientes e os profissionais.
Por isso, a inserção e a adaptação das PICs no SUS ainda ocorre de forma mais lenta. Miserboba relata em seu recente estudo que é evidente que ainda se perpetua uma perspectiva fragmentada e irracional entre os profissionais de saúde, talvez devido à dificuldade de perceber o ser humano na sua integralidade. A percepção de distanciamento praticado pelos profissionais de saúde pode ser justificada pelo modelo dos cursos de formação da área de saúde, fundamentados em métodos mecanicistas e fragmentados, o que também explica a falta de empatia, já que o enfoque não está no indivíduo e na sua complexidade, mas no sintoma ou na doença. Que tipo de empatia uma pessoa pode formar por um sintoma, um órgão ou uma doença? Bom, as PICs evidenciam melhorias neste padrão fragmentado e também dessa visão reducionista para o paciente, além de resgatarem saberes milenares na prática da saúde, possibilitando assim um cuidado mais integral. Existem ainda muitos desafios, entre eles o reconhecimento e os comprovados benefícios das PICs à saúde, que ainda são pouco conhecidos e divulgados no Brasil. Uma das formas apontadas para ampliar a divulgação das PICs, tanto no seu conceito e existência, como na sua oferta, seria a inclusão destas práticas nos currículos dos profissionais de saúde, a fim de que conheçam, apoiem e incorporem essas experiências já desenvolvidas na rede pública, diminuindo assim o preconceito e propiciando de forma fundamentada a indicação delas como parte de tratamentos, além de aumentar o número de profissionais capacitados para atuar nestas práticas. Outro meio de agilizar a divulgação das PICs seria oferecer aos profissionais de saúde atuantes na rede pública palestras explicativas, pesquisas com estudos de casos, além de vivências destas práticas. Os pacientes também podem ser abordados através de campanhas de divulgação das PICs e apresentando também os seus benefícios, principalmente por se tratarem de técnicas não invasivas e praticamente sem efeitos colaterais. Outra questão discutida neste trabalho e previamente identificada em meu relato foi o papel passivo assumido pelo paciente no modelo convencional de atendimento. É importante que o paciente seja orientado da sua responsabilidade no tratamento, através da busca pelo autoconhecimento e, consequentemente, o seu controle emocional. Infelizmente, no Brasil, diferentemente da visão de culturas orientais, o sistema de saúde e as formações universitárias ainda são focadas nas doenças e em uma visão muito reducionista do ser humano, o que limita a possibilidade de trazer bem-estar, saúde e cura. Um sistema de ensino com foco no hospital e em medicamentos, e onde o modo de vida, a cultura, os sentimentos, as emoções, os hábitos alimentares e sociais do paciente, além da própria ambiência, que ocupam um papel importante, como já pudemos observar nestes estudos, não são considerados no diagnóstico e no tratamento. Portanto, o Brasil ainda precisa trilhar um longo percurso para introduzir nas universidades um modelo de comunicação humanizada entre profissionais de saúde e pacientes, além da desfragmentação do indivíduo. Profissionais de saúde no Brasil ainda possuem uma grande resistência em admitir alguma outra causa relativa à origem da doença que não sejam causas fisiológicas. Ainda que algumas enfermidades se originem de problemas de natureza orgânica, buscou-se mostrar neste trabalho que existem outras causas. Daí a necessidade de se analisar o ser humano de uma forma mais integral, compreendendo além do corpo físico, mente, emoções, espírito e ambiência. Observou-se estudos e pesquisas de novas terapias que se mostraram eficazes e que atendem os indivíduos de forma mais completa. O curso Cuidados Integrativos trouxe a possibilidade de um olhar integral para o paciente, através das variadas técnicas apresentadas. Ele salientou a importância de uma comunicação efetiva entre o profissional de saúde e o paciente, tornando a presença e a escuta empática ferramentas básicas no cuidar do outro. Além disso, dialogou sobre a importância de focar na promoção de saúde e na mudança de hábitos para diminuir o risco de doenças, sem excluir um olhar para o que está adoecido.
Portanto, o modelo do curso de cuidados integrativos seria muito efetivo na formação dos futuros profissionais de saúde no Brasil, uma vez que mostra que é possível unir à ciência e à tecnologia conhecimentos milenares e tradicionais para proporcionar ao paciente uma vida mais saudável. Bom, eu fico por aqui, me despeço de vocês e agradeço a oportunidade de contribuir de alguma forma com o meu trabalho. Muito obrigada. Alessandra, agradeço muito a você, assim como também estou agradecendo ao Gustavo, que está fazendo essa leitura maravilhosa que nós estamos assistindo hoje à tarde. O seu trabalho é lindo, espetacular, o seu autorrelato. É um autorrelato, não é só de doença, mas especialmente do ato do curar-se, é o ato de saúde também. Dentro dessa condição, eu lhe pergunto, você consegue diferenciar hoje o que é doença e o que é saúde? Eu acho que, bom, primeiro o meu olhar para a doença mudou totalmente, né? Porque é como se ele fosse alguma coisa boa, é um sinal de que algo está em desequilíbrio e que tem que ser consertado. Então, eu acho que ele faz parte de te trazer a saúde, porque ele é o sinal desse desequilíbrio. E se a gente vai a fundo disso e busca esse autoconhecimento, e no meu caso, principalmente, esse equilíbrio emocional diante dos desafios, né? E da maneira que eu enxergo esses desafios, principalmente, ele é o caminho para trazer a saúde. Então, acho que um completa o outro. Muito bem. Eu vejo diferente hoje. Eu acho que para falar em saúde não há necessidade de falar em doença, porque se nós formos conceituar que uma pessoa seja saudável, ou seja, ela é só saudável se ela não tiver doenças, ninguém vai ter saúde. Então, eu não vejo que exista esse contraponto. Mas o adoecer, ao meu ver, também leva a um estado de saúde, porque você faz modificações. É aquilo que você fez. O seu caminho foi um caminho para se tornar uma pessoa saudável. E quando é que uma pessoa é saudável? Olha só, que interessante. Saudável é a pessoa que aproveita a vida. Aproveita a vida sob uma condição de plenitude. Isso, para mim, é saudável. Eu fui aprender esse conceito com pacientes com esclerose lateral amiotrófica, e especialmente aqueles pacientes com maior comprometimento clínico, maior envolvimento motor. É quando eles têm um propósito em sua vida, assim como você o fez. É interessante, porque eu sou médico, clínico geral, neurologista. E eu fui escolher, logicamente, uma área que meus amigos falaram, você é maluco, porque neuromuscular tem diagnósticos lindos do ponto de vista sindrômico, topográfico, etiológico, mas pouco pode ser oferecido. Esse pouco era remédio, era fármaco. E o interessante é que eu fui atrás da significância da palavra fármaco. E na sua apresentação, você fala quase nada de fármaco. Você foi tratada em pronto-socorro porque a preocupação dos colegas, a preocupação era com os fármacos, o medicamento para tirar a sua dor, o medicamento para tirar a sua crise aguda, a sua condição aguda, mas o seu aspecto do adoecer, ninguém falou a respeito desse aspecto do adoecer. Você fez um caminho para se entender, para procurar uma cura. Cura não existe, cura, né? Do ponto de vista que você retorna ao que você era antes, mas você encontrou aquele significado de cura que é procurar dentro de você mesma a sua explicação. Então, isso é cura. Você não se curou de uma doença, mas você se preparou para um novo momento, para um próximo momento. É interessante que esse próximo momento ele vai muito da origem da palavra fármaco, que muitas pessoas ficam procurando o fármaco. E é engraçado que lá no Levítico, lá naquele livro lá atrás, escrito, existe o ritual do bode para Azazel. Azazel no sentido do mal, que rolava durante o Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão entre os judeus. 2 cabritos, eles eram escolhidos. Um deles era sacrificado em nome de Deus. O outro, expulso para o deserto,
como uma oferenda ao demônio Azazel, carregando consigo os pecados do povo. O inocente leva a culpa e paga o preço. E olha só que interessante. Em algumas polis gregas, tudo é copy-paste. O mesmo ritual acontecia durante a Targélia, em homenagem ao deus Apolo. E o nosso juramento médico, todas as pessoas que trabalham na área da saúde deveriam fazer o juramento de Hipócrates. Esse juramento começa por: eu juro por Apolo, por Asclépios, que é filho de Apolo, por Igéia e Panaceia, que são filhas de Asclépios, ou seja, nós começamos com um juramento. E nesse juramento, a primeira coisa é não causar mal à pessoa. Depois, guardar segredo. E depois pensar em dar um benefício para aquela condição que a pessoa esteja apresentando. Mas a primeira coisa é não causar mal. Olha que interessante. E neste ritual da Targélia, a deus Apolo, logo no primeiro dia, uma ou duas pessoas, às vezes uma casa inteira, a casa que eu falava, a família dessa casa, essas pessoas eram escolhidas para serem expulsas da cidade. O que é o expulsar? Era o exilado. E esses expulsos, eles tinham um nome, farmakoi. Farmakoi deu farmaco, que deu farmacologia. Esse farmakoi era o remédio para as impurezas do povo e o alimento utilizado durante as cerimônias de comunhão, que é o farmakon. E para os gregos, farmakon era aquilo que poderia trazer tanto bem quanto mal, manter a vida ou causar a morte. Portanto, quando nós estamos atendendo alguém, orientando alguém, não importa a conduta que você faça, nós temos que fazer o farmacó e não o farmaqué. Farmacó é a parte boa, farmaqué é a parte não adequada. Isso está no juramento de Hipócrates, não causar mal. E é interessante que a gente pode causar mal de várias maneiras. A pior maneira é aquela de não dar atenção. Pior maneira do que esta é interpretar mal e ainda fazer com que a pessoa ela acredite que ela vai expiar todos os pecados do mundo. E esse é o grande problema dos pronto-socorros. Nós fazemos uma medicina farmacon, nós fazemos uma medicina com problema. Muito problemática ela é, porque ela é relacionada de uma forma de resposta, como se fosse reflexa. Se está doendo, analgésico. Se torceu, gesso. Se está inflamado, anti-inflamatório. Se está infectado, antibiótico. Mas por que aconteceu tudo aquilo? Nós não perguntamos. E para orientar a pessoa de uma forma adequada, o melhor remédio é aquele remédio da vovó. Aqueça as pessoas. Daí é que vem a palavra terapia, de teros, aquecer, cuidar. Ah, isso sim é fármaco, isso sim é remédio. E o seu trabalho é um trabalho de remédio. Eu adorei. Obrigada. Ana Luísa, por gentileza, bem. Gostaria de Oi, começar doutor. o trabalho O dela. senhor está me escutando? Estou escutando-a em alto e bom som, Ana Luísa. Então, porque não ligaram o vídeo para eu aparecer. Vamos ver, aí, não está permitindo, então vai ser só a minha voz. Você colocou aí o vídeo, o áudio, o vídeo? Isso, apareceu, Ana Luísa. Está bonita, apareceu. está linda, está vendo? Olha. Antes de mais nada, eu sempre agradeço todo simpósio, todo congresso, a minha gratidão de fazer parte desse grupo da neuromuscular, especialmente dos cuidados integrativos, que eu estou junto desde a primeira turma. Agradecer ao meu querido doutor Acari, né? Uma longa jornada, né, doutora Acari? Já 18, 19 anos, Ave Maria. Desde o século passado, quase. Desde o século passado. E, Alessandra, eu só posso te dar os parabéns. Primeiro, que é uma coisa que durante o processo eu não te falei, e vou falar agora, o meu mestrado foi exatamente eu partir dos profissionais que atendem os pacientes com esclerose lateral amiotrófica e procurar compreender os aspectos afetivos e emocionais desses profissionais,
porque sempre me chamou muito a atenção, doutora Cari, que nós temos centenas de trabalhos relacionados aos pacientes, aos cuidadores, e muito pouco em relação aos profissionais. E os profissionais da área da saúde, eles precisam ser trabalhados, porque eles diariamente eles enfrentam muito sofrimento, e se esse sofrimento não é trabalhado, eles vão desenvolvendo uma distância com o paciente e não e colocando a parte técnica como defesa. Então, o seu trabalho veio contribuir a ser mais um trabalho a chamar a atenção para a reflexão, Alessandra, e o parabéns para você, ele fica maior, porque você não é da área da saúde. Então, o caminho que nós fizemos juntos foi maravilhoso, foi um crescimento recíproco. Então, você está de parabéns. 1000 vezes vou te dar parabéns pelo teu empenho, pela tua preocupação e pela tua sensibilidade por um tema que precisa ser cada vez mais desenvolvido por mais profissionais. Tá bom? Obrigada, doutora Ana Luísa. Algum comentário a Obrigada mais pela para oportunidade. a professora Ana Luísa, Alessandra? Desculpa, eu não ouvi. Algum outro comentário a respeito da professora Ana Luísa? Eu Tá queria satisfeita? agradecer a paciência dela comigo, justamente por eu não ser desse meio, né? E da minha última formação já também ter sido há 30 anos. Então, assim, eu sei que eu dei trabalho, mas foi uma coisa feita muito de coração. Então, eu espero que de alguma forma contribua com esses outros trabalhos que estão sendo brilhantes aí, né? Para esse olhar tanto para os profissionais de saúde como para os pacientes. Então, é isso que eu quero. Deu certo, Alessandra, porque foi de coração para coração. Então, quando há amor no trabalho, sempre dá certo, não tem como dar errado. Tá bom? Obrigada. Alessandra, mais uma pergunta. Se você fosse escolher 2 sentimentos para você viver a sua vida toda, só 2, você escolheria quais? Só 2. Todos os dias, todas as horas, momentos, para o resto da sua vida. Acho que alegria Alegria e paz. e paz. Para você Eu sei que não é um acha que... sentimento, mas é uma paz interna, né? Uma coisa assim, uma paz interna, de olhar cada situação de uma forma mais suave, mais em paz mesmo, comigo e com o mundo. Mas você acha que você consegue viver desse jeito sem ter o negativo? Eu acho que é um trabalho, não dá para a gente virar a chavinha, né? Eu acho que é um percurso. Então, a Ana Luísa, a professora Ana Luísa, para mim, ela tem os 2 sentimentos que dão certo quando juntos, esses 2. O primeiro deles, beleza, porque tudo para ela está belo. E quando não, paciência. Ela tem muita paciência. Ana Luísa, obrigado. Eu que agradeço sempre, doutora Cari. Porque ela é linda, viu, Alessandra? Tá? É mesmo. Então, para vocês, uma tarde especial. Vamos dar continuidade aos trabalhos. Então, nessa continuidade, eu convido, por gentileza, a Marina Lúcia Pereira Almeida Tulha, que ela vai falar a respeito de espiritualidade, autoconhecimento, pilares para a saúde integrativa e busca do propósito de vida no mundo contemporâneo ocidental. Então, vou dar início à apresentação da minha monografia de conclusão de curso dos cuidados integrativos, que tem por nome Espiritualidade e Autoconhecimento, Pilares para a Saúde Integrativa e Busca do Propósito de Vida no Mundo Contemporâneo Ocidental. Meu nome é Marina Lúcia Pereira Almeida Tulha e o nome da minha orientadora é Ana Luísa Steiner. Agradeço desde já a instituição, a Universidade Federal de São Paulo, o Departamento de Neurologia e Neurociência, principalmente a professora Cici, que com tanta dedicação fez esse curso acontecer durante esses 13 anos, e a toda a equipe que também permitiu que esse curso acontecesse. A minha orientadora, que cuidou com tanto carinho desse processo de construção do trabalho,
a toda a minha rede de apoio, meus ancestrais, meus familiares, e todos os pacientes e profissionais que passaram pela minha vida até então. É importante dar uma contextualizada do porquê esse tema. Então, essa questão da ciência, da cisão entre a ciência e a espiritualidade tem sido uma reflexão constante na minha vida, faz algum tempo, que apesar de uma busca pessoal, de eu tentar integrar os corpos mais sutis aí, ainda é muito difícil, eu vejo a minha volta e para mim também foi, integrar esses corpos no cotidiano da vida, do trabalho, e superar essa cisão que existe. Foi esse caminho que me trouxe para cuidados integrativos, e que eu tive um encontro muito bacana, porque desde o começo já se fala dessas sabedorias tradicionais que trazem essa ideia de que o cuidado da saúde e a espiritualidade não eram separados. Em algum momento da história isso aconteceu. Quando eu cheguei com o tema para minha orientadora, eu ia fazer uma pesquisa qualitativa e ela sugeriu um autorrelato. Então, a gente acredita que esse recorte da história pessoal, que é um microcosmos, pode ajudar outras pessoas a refletirem sobre o encontro com a espiritualidade e seu propósito de vida, né, sendo um macrocosmos. Então, aqui nos cuidados, a gente tem a saúde transdimensional e a educação transdisciplinar como atravessamentos aí do curso inteiro. Tem 3 pilares de sustentação, que é o autoconhecimento, a transdisciplinaridade e a alteridade. E desde sempre é um processo educativo, mas que se propõe a reflexão e a conhecimento que inclui a espiritualidade, o que é tão raro no meio acadêmico hoje em dia. Então, como objetivo, eu tenho o primário como ampliar o olhar das práticas de saúde no mundo contemporâneo, ocidental, dentro de uma visão espiritualista. Como secundários, integrar a visão de autores de diversas áreas da ciência sobre a anatomia sutil e os seus corpos sutis. E refletir sobre o processo de autoconhecimento por meio da ponte entre o autorrelato e a visão de saúde ampliada, somando-se os corpos sutis. Como método, é uma pesquisa qualitativa por meio de autorrelato e pesquisa bibliográfica, estabelecendo correlação entre esses dois. No autorrelato, eu dividi em 4 temas, e o primeiro diz da constituição dos corpos físico, energético e emocional. Então, eu resgato a minha infância e adolescência, como eu me constituí dentro dessa sociedade e dessa família que eu tive, reconhecendo o meu lugar na sociedade e dizendo daí dos privilégios, mas os privilégios nesse sentido da gratidão por ser quem eu sou e por encontrar o meu propósito. O segundo eu chamei de fim do corpo físico e estruturação do corpo social. Eu inicio ele falando do falecimento da minha mãe e do meu pai, com 3 meses de diferença entre eles. Foi uma grande queda, e dessa queda, que foi aos 21 anos, eu já tive que me formar e iniciar o trabalho dentro da minha área, né? Então, eu passei a trabalhar dentro da ciência ocidental, na área social, da saúde, e com a psicanálise como base, sempre estudando. E esse caminho foi me levando a adoecer. Eu tive alguns adoecimentos. E aí eu me sentia muito cansada, remando contra a correnteza, isso me levou a uma crise profissional, porque parou de fazer sentido o que eu estava fazendo. Aí me leva ao terceiro item, que é o fim do corpo social e início da busca da espiritualidade. Então, eu explico um pouquinho como os pilares de sustentação do meu ego ruíram. Eu tive uma separação de casamento, o fim do projeto de possível maternidade, que é tão exigido das mulheres, né, nessa sociedade, o fim da minha empresa, que eu tinha pensado como opção dessa crise profissional, e também da sociedade com uma pessoa muito querida, que era minha companheira de trabalho há muito tempo. Então, eu entrei em uma crise maior ainda, né, que não era só profissional, mas era de propósito de vida. Eu fui buscar um centro espiritualista,
e eu pude me distanciar de tudo e viajar por 6 meses para poder encontrar esse propósito. E eu sou muito grata por poder ter feito esse caminho. Um quarto item tem a integração dos corpos, um ato de permanente resistência. É onde eu busco, de fato, a espiritualidade, nesse sentido do propósito, e nesse caminho eu encontro tal transcendência. Pude fazer aí outros cursos de acupuntura e radiestesia, o que me permitiu entregar a fé e a espiritualidade no meu cotidiano de trabalho e integrar os meus corpos também na minha saúde. Então, na contextualização teórica, desde 1999, a OMS já reconhece a questão espiritual na definição de saúde, e eu trouxe essa definição do Marques, que ela é bem ampla e complexa, mas que comunga aí da visão que é importante que a gente alinhe daqui para frente. Então, essa espiritualidade é uma dimensão humana que integra, motiva e influencia, ela busca sentido e propósito de vida, ela também pode ser transcendental, traz a consciência de nós mesmos, e não necessariamente tem a ver com dogmas, ritos, doutrinas ou celebrações. Então, vamos agora, a partir de agora, pensar como se deu essa separação da ciência no Ocidente com a espiritualidade, e isso é apenas um recorte, isso é importante destacar. Então, essa contextualização teórica, onde que está a espiritualidade, né, dentro da nossa ciência? Esse dualismo singular do espírito e da matéria teve início quando, no passado, a Igreja Católica ficou responsável pelo espírito, e aí dividiu corpo, matéria e espiritualidade, e aí Descartes veio depois disso, falando que ia estudar apenas a matéria. Então, que não estaria em conflito com a Igreja, que ficou responsável pelo espírito, e a ciência pela matéria. Muitos cientistas, depois disso, vieram estudar e desenvolver suas teorias, e passaram a olhar para a questão da religião com uma certa desqualificação. Então, qual caminho seguiu a ciência já separado da espiritualidade? Acho que é legal a gente olhar para a ciência como ela está hoje, né? Então, as complexidades para o cuidado integral da saúde, quais são, né? Então, essa medicina ocidental, ela ainda está baseada no modelo cartesiano mecanicista de Descartes e Newton. E aí, essa visão altamente tecnológica, numa sociedade de mercado, que busca, através da saúde, gerar lucro e fundamentar o tratamento em especialidades. A gente tem como modelo científico o que é usado pelos físicos para descrever o universo, e pensamos o humano como um supremo computador biológico. Apesar da gente já ter tido Einstein e vários pensadores da física quântica, a medicina continua sendo cartesiana e observável majoritariamente, né? Então, é isso que impera no Ocidente ainda. Eu trouxe 2 contribuições de médicos que buscaram se distanciar dessa forma de fazer, que é o Gerber, dentro da ciência médica, e o Goswami, da física. Os 2 falam da anatomia sutil de maneira muito interessante. Então, na discussão que eu faço a ponte entre o autorrelato e essas contribuições de diversos autores, eu foco nas crises pessoais e profissionais que tive, mas as peculiaridades desse autorrelato, que levaram ao caminho de autoconhecimento e resiliência diante do contexto da saúde que impera no Ocidente, que é tão forte, né? E suas complexidades e limitações. Aí, a anatomia sutil e a espiritualidade não tiveram espaço nos ambientes educacionais formais. Pensando naquela definição de Marx que eu trouxe, e no autorrelato, a gente pensa em um trabalho de muito autoconhecimento, mas que para isso a gente precisa de aporte financeiro e acesso, né? E que poucas pessoas têm possibilidade, por isso eu sou muito grata de poder ter feito isso. Agora, a minha configuração familiar, a gente pode pensar aí que o cuidado do corpo físico e das emoções sempre se deu dentro da minha constituição e do meu crescimento, através de um pai homeopata, e de um cuidado da saúde através da homeopatia, desde sempre, e uma mãe psicanalista que sempre me levou a olhar para as minhas emoções e refletir, buscando o meu autoconhecimento. Então, esses 2 corpos, físico e emocional, estavam contemplados, muito bem contemplados. Nesse caminho, eu me identifiquei com a minha mãe e busquei aí a psicologia para continuar a minha vida profissional, e eu falei um pouquinho do Abreu como contribuição. No primeiro e segundo itens do autorrelato, a gente percebe que a espiritualidade está presente na figura do meu pai, mas que não tem interface com a ciência e com o meu fazer cotidiano. A formação escolar e superior
então ainda baseadas no pensamento cartesiano mecanicista, e nada falou sobre espiritualidade, muito menos sobre anatomia sutil. E a anatomia sutil que eu conheci, trazia aqui no trabalho, estão contemplados os corpos físico, etérico e emocional, mas os corpos mais sutilizados e menos observáveis estavam esquecidos. No terceiro item do autorrelato, a gente vai falar mais das experiências diretamente do campo da saúde, né? Então, desde o meu autoconhecimento até o cuidado com o outro. E dentro dessa ciência ocidental, que leva para uma saúde ocidental, e uma medicina ocidental, que tem as bases da física como explicação para o universo. Então, primeiramente, a gente tem essa cartesiana fragmentada, e depois soma isso a newtoniana e observável, comprovável. E aí vários autores falam sobre isso. Pensando ainda no contexto de saúde, que também é permeado pelas questões políticas, econômicas, sociais e um monte de complexidades, né? Isso está muito presente no autorrelato, levando ao meu adoecimento e à minha crise, grande crise, né? E a partir dessa grande crise, eu tive que me esvaziar o ego, aquele que foi cuidadosamente constituído, abandonar o estereótipo da mulher, mãe, casada, profissional, bem-sucedida, dentro da ciência vigente. Isso me levou, obviamente, a um grande buraco, uma tristeza desintegradora, mas que depois me trouxe essa sensação de liberdade que poucas vezes senti, e o início da busca consciente pela espiritualidade. Então, nesse momento, eu tive a sensação que aquela profissão que eu escolhi e aquele contexto que eu estava me limitando. E o Goswami fala sobre isso como esse materialismo científico que parece uma camisa de força, né? E que, nesse momento, eu precisei me distanciar. E isso foi um movimento que me levou a uma visão e vivência em saúde integral, integrada com a espiritualidade, onde os corpos mais utilizados puderam ser reconhecidos e apropriados. E me levou para estudar todas essas outras terapias e formas e praticar para mim e também para o outro. Então, o Gerber fala deles como remédios vibracionais para esses corpos mais sutis. Então, esse processo de autoconhecimento e transformação pessoal me levou a esse encontro com o propósito de vida. Na minha dinâmica de trabalho, o campo da espiritualidade passou a caber dentro da saúde. Como considerações finais, a ciência ocidental se distancia cada vez mais do humano integral integrado nesse caminho que está indo. A anatomia sutil e as formas de cuidado dentro desse paradigma, a espiritualidade precisa voltar para o campo da ciência, e a anatomia sutil permite isso, tanto na saúde quanto na educação. A espiritualidade, os corpos sutis sobrepostos, é não comprovável dentro da ciência cartesiana newtoniana, por isso que ela rejeita. Os corpos mais utilizados, quanto ao maior poder de acesso do autocuidado, autoconhecimento, autocura de todos os corpos, teremos uma forma efetiva de integrar o humano entre si e em seu ambiente. Então, tem que mais gente poder ter acesso a isso. O estudo da anatomia sutil, somado ao caminho individual e do autoconhecimento, são opções para essa fragmentação no caminho da integralidade, da saúde e da espiritualidade. Então, muito obrigada, agradeço a todos que me ouviram, dedico esse trabalho a todos aqueles, seja que dimensão estiverem, que buscam trabalhar no campo da saúde com ética e rigor, mas, sobretudo, ouvindo a voz do coração, mais do que os barulhos da sociedade. Gratidão. Marina, muito obrigado. Agradeço também a Simone Caldeira, que está fazendo uma maravilha de apresentação para nós também. E o seu trabalho é muito lindo, muito especial, muito espetacular. O seu trajeto é um trajeto muito difícil, mas quão grande que você ficou. Você está vendo que atrás de mim tem uma casa bem antiga, atrás da casa mangueiras centenárias, e foi nesse local que eu tive minha infância. E a minha cultura religiosa, espiritual, a cultura ligada ao catolicismo. Minha avó, meu avô católicos, existia em frente da casa uma cruz com garrafas, que era no sentido de proteção em relação às doenças, mas não eram doenças nossas, humanas, eram as doenças das aves e dos animais, da propriedade, que lá viviam na propriedade.
Existia um respeito muito grande, portanto, aos animais, existia um respeito muito grande também à parte vegetal. Embora tivesse esse respeito grande, a minha formação depois religiosa foi em cidade, com aquela forma clássica, da missa clássica, aquele ritual clássico. Aí eu entrei na Escola Paulista de Medicina, uma escola maravilhosa, uma escola ligada ao aspecto do ser humano. Então, eu imaginava que eu era uma pessoa muito evoluída quando eu me comparava com outros seres também. Olha só que interessante. Eu tive uma oportunidade rara, em 1982, no meu primeiro ano de residência médica, de clínica médica, ir para o Xingu pela primeira vez. E eu fui com o intuito de catequizar aqueles seres que eu julgava que seriam inferiores à minha formação cultural, formação humanística. E lá eu percebi algo muito interessante. Eu era o ser menos adaptado ao local. Eu não entendia o local, eu não entendia a natureza, eu não entendia os índios, eu não entendia a cultura deles, só que eles me entendiam. E a natureza, eu acho que ela me entendia também, mas eu não entendia. E eu tive uma oportunidade muito linda de acompanhar alguns rituais e algumas cerimônias, dentre elas da pagelança. Meu Deus, que médicos, entre aspas, maravilhosos, porque médicos do ponto de vista físico, mental, espiritual. Tive a oportunidade de acompanhar um ritual por meses, chamado Quarupi. Quarupi, na língua camaiurá, é madeira, é árvore, é o ciclo de vida. E, de acordo com a explicação deles, do começo do mundo, é interessante. Tudo é igual. O que muda é o nome do protagonista. E assim, quando estudamos a história da humanidade, descobrimos que ela está intimamente ligada à história das religiões, que foram determinantes para os reis, imperadores, líderes de nações diversas. Veja a eleição brasileira neste ano. As comunidades tribais, que é nesta que eu me encontrava, nossa, para mim foi uma experiência maravilhosa, espetacular, porque eles consultam os seus oráculos, que é o pajé. Pode ter uma aldeia sem cacique, mas não pode ter uma aldeia, uma tribo sem pajé. O pajé é fundamental para que ele possa ler o que está escrito na natureza e o que vai acontecer depois. Tanto os pajés como os sacerdotes, as sacerdotisas, os xamãs, os feiticeiros, os clérigos e os gurus, eles fazem parte das cortes reais e sempre gozam do prestígio da realeza também. E lá acontece a mesma coisa. Porque qualquer coisa que iria acontecer, nós tínhamos que perguntar para o pajé. Por exemplo, num parto difícil, o que a gente faz? Qual é o caminho? Qual é a sequência? Para mim, portanto, esse momento foi de um aprendizado fantástico, porque foi uma descoberta como é que o mundo começa, de onde que a gente vem e para onde a gente vai. Você estava contando o seu caminho, do seu pai e da sua mãe. E lá eu tive a oportunidade de ver um índio que se tornou meu amigo, que hoje ele é chefe, perder o pai e a mãe. Jovem, bem jovem. E foi feita uma cerimônia para os pais, a cerimônia do Quarupi. E ele me explicou algo muito interessante, que eles choram pela perda dos pais até este término do Quarupi. Quando o Quarupi termina, aquele espírito ele é acompanhado de outros espíritos, dos pais, dos pais, dos pais, dos pais. Nós vamos comentar hoje a respeito de constelação familiar. É uma verdadeira constelação familiar. Vêm os cantores e os contadores de história. E esses contadores de história, eles contam dos antepassados. E aquele pai e aquela mãe, agora, eles se encontravam, depois que terminou o Quarupi, na aldeia boa. Você chorava até esse momento, daí para frente, não precisa chorar mais, porque ele está no lugar que ele merece estar. Você fez um trajeto espetacular, maravilhoso, neste período, especialmente os cuidados integrativos.
Eu não tenho dúvida nenhuma que hoje você se entende muito mais, você entende a importância dos seus pais e dos pais dos pais dos pais dos pais, até que ocorreu a criação deste mundo lindo, maravilhoso. Eu fiquei impressionado com essa história e eu ganhei depois de presente, porque teve uma gravação, a Globo fez uma gravação de uma pagelança, não do Quarupi, da pagelança. E eu ganhei de presente esse vídeo, de 1982. Aí, numa oportunidade, voltando lá, num outro Quarupi, uma aldeia diferente, mas muito próxima, eu levei o meu computador, eu levei uma dessas máquinas que permite que você passe o vídeo para os indivíduos. Então, eu estava muito feliz de passar essa história de volta para eles. Tinha exatamente 35 anos de diferença. Eu estava passando esse vídeo à noite, uma quarta-feira à noite, linda, num dia de uma iluminação fantástica, com a estrela guia, chamada estrela Sirius, que é a estrela que eles marcam no céu para marcarem o calendário deles, daí está relacionado também com a religião, com a espiritualidade, e eu projetei numa choupana, numa cabana. Linda a apresentação, porque ela era curva, então deu quase igual àquela história daquele cinema grandão. E eu estava com uma caixa de som, e a caixa de som pegou muito bem o que os índios, os pajés, estavam cantando para fazerem a pagelança. Eu estava muito feliz, muito feliz. De repente, uma senhora antiga bate nas minhas costas, muito brava, muito brava. Por que ela estava brava? Porque lá estava o marido dela. E o marido dela tinha falecido. E o marido dela teve uma homenagem especial de um Quarupi. E nesse Quarupi, ele foi para a Aldeia Boa, e eu não poderia de jeito nenhum tirá-lo da Aldeia Boa. Menina, esse foi o dia que eu tomei a maior cacetada naquela região chamada estômago. Não respeitei as tradições, não respeitei as culturas. Eu tinha que ter deixado aquelas pessoas na Aldeia Boa. Assim como com você hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que esse seu trajeto maravilhoso, espetacular, eu, de jeito nenhum, eu posso tirar seus pais da Aldeia Boa. Agradeço especialmente a sua apresentação. Muito linda. Obrigado, Ben. Ana Luísa, está com você, Ben. Oi, doutora Cari. Quando eu começo a escutar o senhor, eu tenho vontade de ouvir assim, sem parar. Sempre foi assim. E que lindo o trabalho, né, Marina? E é incrível porque eu orientei 4 alunas e uma foi integrando o trabalho da outra. Então, acho que nada é por acaso, Marina, você sendo da área da saúde, essa tua preocupação com a espiritualidade, e você trouxe o teu relato pessoal, muito rico, muito sofrido, e o quanto que é importante esse enfoque que você deu para a formação dos profissionais, né? Quer dizer, o ser humano não é feito só do físico, então, cada vez mais, a gente ter como objetivo de integrar todos os canais. Doutora Cari já falou muita coisa, então não vou repetir, você está de parabéns. O processo com você, a caminhada foi muito boa, foi muito rica, e parabéns. Marina, você tem oportunidade de comentar alguma coisa, se você quiser. Não, só tenho a agradecer. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Então tá bom. Estamos sim. Agradecer a professora Ana Luísa, que me acompanhou com tanto carinho esse processo todo. Falar da gente não é sempre fácil, né? Apesar de parecer, é um desafio enorme, principalmente fazendo um trabalho acadêmico. E as pontuações dela foram muito, muito importantes para eu não sair da linha ali, né? E continuar num processo
que continuasse acadêmico e não terapêutico só. E obrigada, professora Cari, sempre lindas palavras. Eu lembrei das suas aulas sempre e vou continuar lembrando com muito carinho. Obrigada. Eu agradeço a você. Se sinta abraçada, bem, tá bom? Obrigado. Dando continuidade a essa tarde, nós teremos uma apresentação muito especial de espiritualidade como estratégia de coping. Agora eu quero ver a Simone falar o que é coping. Agora eu quero ver. Então, vamos lá. Para falar a respeito disto, eu convido Duane Rodrigues Batista, orientadora Ana Luísa Figueiredo Steiner. Por gentileza, Duane, está com você. Olá, eu me chamo Duane e hoje eu vou apresentar a minha monografia, que é a Espiritualidade como Estratégia de Coping. E para começar, né, eu gostaria de agradecer aí a todo o campo dos cuidados integrativos por essa experiência intensa, né, por todo esse percurso. Agradecer também, né, a professora Cici Veloso Fontes e toda a equipe, os meus colegas de percurso e, em especial, a minha orientadora dessa monografia, a professora Ana Luísa Steiner, por todo o cuidado. Né? E do que se trata essa monografia, né? Eu vou falar de uma experiência pessoal minha, de uma vivência de adoecimento, onde eu senti a necessidade de aprofundamento aí da prática de espiritualidade, de religiosidade. A gente vai discutir um pouquinho sobre religião, religiosidade, espiritualidade, e dentro dessas, do budismo e de algumas das suas práticas. Né? O objetivo aí dessa monografia é analisar o que a literatura define no contexto religioso espiritual e como as práticas aí de religiosidade e espiritualidade podem servir como estratégia de enfrentamento em situações adversas de saúde e quais os seus benefícios. Né? É um estudo aí qualitativo, com base no relato de experiência e em revisão de literatura. E, né, no meu autorrelato, em abril de 2020, eu comecei com um quadro bem arrastado de saúde, com muita febre, perda de peso, mal-estar, e demorei aí uns 2 meses para ter um diagnóstico definido. Foi a primeira vez que eu, como médica, estava como paciente de uma doença aí potencialmente grave. Eu tive melhora dos sintomas, porém eu permaneci com um exame alterado, que permanece alterado até hoje. E esse exame, né, ele indica uma possibilidade aí, é como se fosse uma lesão pré-maligna, de evolução para um câncer. Né? E, né, dentro desse cenário, o que a medicina alopática, né, usual, ocidental, ela me trazia? Ela me trazia somente o acompanhamento com exames, acompanhamento periódico e consulta daí com um oncologista, porém eu continuava com aquele exame alterado, né? Como que eu lidava aí internamente com a piora desses exames? Como ser afetada por isso, porque não tem como não ser, mas não cair somente no sofrimento, né? E como conviver com essa probabilidade que não é uma conta de matemática. Eu não sei se vai acontecer ou não, né? E também olhar num papel, ter um resultado de um exame alterado e não sentir absolutamente nada referente a isso. Né? Me veio aí um sentimento muito intenso dessa impermanência, né? Tanto os momentos bons como os momentos ruins, que mudaram aí o foco no meu olhar. Né? Nisso eu mergulhei em várias práticas integrativas e tive um retorno aí às minhas práticas de espiritualidade. Né? E, para a gente iniciar nosso referencial teórico, eu queria definir com vocês, né, o que é religião, religiosidade e espiritualidade. Primeiro, religião é um sistema organizado de crenças e práticas, rituais e símbolos que são designados para facilitar o acesso ao sagrado, ao transcendente, seja ele Deus, força maior, uma verdade suprema. Já a religiosidade é um quanto o indivíduo acredita, segue e pratica uma determinada religião. Ela pode ser numa organizacional, como, por exemplo, ir a uma igreja, culto, ou não organizacional, como uma reza que você faz em casa, um programa de TV que você assiste, um livro que você lê relacionado àquela prática, àquela determinada religião. E a espiritualidade já é uma busca pessoal para entender as questões relacionadas à vida e ao seu sentido, sobre as relações com o sagrado ou transcendente, que pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas. Né? E
A Nandaradya, que é uma grande pesquisadora nessa área, ela coloca que seja através do culto religioso, práticas não religiosas, música, poesia ou adoração, a espiritualidade se manifesta em todos os indivíduos. É uma dimensão aí de todos nós, né? E é nessa dimensão onde a gente obtém significado, conexão, conforto e paz para as nossas vidas. Já Cristina Puchalski, né, outra grande estudiosa do tema, defende que a espiritualidade é um aspecto dinâmico, né? Ela vai mudando aí conforme a fase da sua vida, mas intrínseco da experiência humana, né? E por meio do qual se busca e expressa o significado, propósito e transcendência da existência. A religiosidade, a espiritualidade, a religião, ela tem efeitos positivos na saúde, como benefícios sobre a qualidade de vida, o impacto sobre a saúde social, qualidade das relações interpessoais, bem-estar, esperança, otimismo, autoestima, e em doenças mentais, como ansiedade e depressão. Elas aumentam o senso de propósito e significado da vida e ajudam a ter uma maior resiliência e resistência ao estresse relacionado a doenças. Porém, né, tem o outro lado da moeda. Ela também pode ter efeitos deletérios, como deixar de se cuidar com outras práticas médicas, né, incutir culpa, outros sentimentos negativos como vergonha, como medo de uma consequência, né. E quais são as hipóteses em que a religiosidade e espiritualidade afetam a saúde, né? Elas moldam comportamentos de proteção, elas ajudam quanto a restrições tanto de alimentos como de substâncias que podem ter riscos à saúde, encorajam encontros com outras pessoas, com trocas, assistência interpessoal, né? Influenciam na prática de atividade física, ajudam no cultivo da conexão com algo divino, aumento de esperança, de conforto emocional, uma percepção pessoal da doença como algo que vai além da parte fisiológica, além do corpo físico, e um senso de pertencimento a algo maior. Já, né, a doença e a experiência de adoecimento, elas trazem às pessoas diferentes graus aí de reflexão, de ressignificação sobre a própria vida, sobre a relação, sobre escolhas e planos, né? Sendo assim uma experiência de crise. E aí, né, como que a gente lida com isso, né? Uma palavra que é utilizada em inglês, que é o coping, ela tem significados múltiplos, que é lidar com, adaptar-se, enfrentar ou manejar, né? Na língua portuguesa, os trabalhos científicos usam a palavra enfrentamento. Enfrentamento, para mim, tem uma visão muito mais restrita do que todos os significados de coping, por isso que eu optei por manter essa palavra em inglês na minha monografia. E esse coping, né, religioso espiritual, ocorre quando as pessoas se voltam para a religiosidade e espiritualidade para lidar com situações de estresse e adversidades em saúde. O coping religioso espiritual, então, né, ajuda a lidar com esse estresse e problemas de saúde, facilita a resolução de problemas, previne e alivia as consequências emocionais negativas dessas situações e ajuda em estratégias religiosas ou espirituais para manejar o estresse, as crises existenciais ou circunstanciais que ocorrem aí com todos nós ao longo da vida. E quais são os objetivos do coping religioso espiritual, né? Ele ajuda aí na busca de significado, no conforto espiritual, numa intimidade maior aí com Deus ou algum ser superior, e com outros membros aí da sociedade, né? A transformação da própria vida, uma busca de um bem-estar físico, psicológico, emocional, no crescimento e no conhecimento espiritual. E dentro dessas práticas, a que mais se afeiçoa, né, a que eu mais tenho afinidade é o budismo, por isso que eu escolhi falar sobre ela. O budismo, né, para alguns uma religião, uma filosofia ou um conjunto de crenças e práticas que são baseadas aí no ensinamento de Buda, que Buda foi aquele que alcançou uma sabedoria, um estado ideal de perfeição intelectual e ética que pode ser atingido por nós, né, meros mortais, através de meios puramente humanos, né? E o desenvolvimento ele vem através do controle aí da mente e purificação das emoções, acalmando o próprio corpo, acalmando o próprio coração e estendendo sua bondade amorosa a todos os seres.
E dentro do budismo, né, em relação à verdade do sofrimento, né, o que o budismo coloca? Que existem 4 nobres verdades. O sofrimento existe, o sofrimento tem causas, é possível cessar as causas desse sofrimento e há um caminho para isso, né, que apenas aí a doença, o envelhecimento e a morte, eles são certos e inevitáveis, as outras vivências não, né? No meu caso, a percepção da doença como algo inevitável veio muito com essa experiência de doença, né? Porque antes eu nunca tinha tido um quadro tão intenso assim, né? Porém, a maneira como eu lido com ela, ela é impermanente, né? E existe um caminho para a gente ir além desse sofrimento, que é o nobre caminho óctuplo. Dentro aí desse caminho, né, uma das práticas que nós temos para nos auxiliar aí na cessação quanto ao sofrimento é a meditação. A meditação que é a prática para nos ajudar a manter focados e alerta. A prática mais estudada, né, hoje em dia é o mindfulness, que é uma consciência que surge ao prestar atenção de propósito, né, no momento presente, sem nenhum julgamento, com foco aí na respiração e mantendo sempre a atenção na respiração, por mais que a mente vagueie, vá e volta, a gente volta na respiração. E é uma forma de treinar a mente, que é uma parte integrante de todos os outros elementos da prática, né? Ela é essencial. Outra prática que eu escolhi compartilhar com vocês é a bondade amorosa, né? Que a bondade é uma capacidade de ir além da minha própria identidade e encontrar aí os outros seres, né? Ter uma gentileza comigo mesmo, para daí ter com os outros, né? Onde a gente gera aí essa boa intenção, primeiro com a gente, depois com as pessoas aí queridas ou as pessoas à nossa volta, até que a gente consiga ir gerar essa gentileza até com as nossas inimizades, né? E uma lembrança de Buda, a menos que nos tratemos aí com amor e com paixão, a gente não pode refletir o mesmo nos outros, né? O amor parte de nós. E, né, como é que funciona essa prática? Só para dar um exemplo para vocês, né? Você vai ou mentaliza ou falando alto que eu, Duane, seja forte, que eu, Duane, tenha o poder de aceitar e perdoar, que eu viva e morra em paz, que eu, Duane, possa estar segura, que eu ame e aprecie os outros sem limites. E agora na discussão, né? O meu processo aí em relação ao meu problema de saúde, né? Eu vivi nele uma necessidade de aproximação com a espiritualidade, que é o coping religioso espiritual, né? Foi uma influência extremamente benéfica da espiritualidade, que é como a Puchalski, que é uma grande autora, fala, e que foi se ampliando conforme a minha necessidade. A minha prática antes era uma, com a minha experiência de doença virou outra, né? E esse é um processo muito individual, não existe uma linha reta, não existe uma receita de bolo para ele, e cada um, de acordo com o teu repertório, com o teu contexto, traça o seu próprio processo, né? E na minha vivência aí, o budismo me ajudou no alívio dos sintomas, das angústias que a incerteza trouxe e traz ainda, e me trouxe um modelo muito mais estruturado, que para mim era algo importante, e com o apoio da Sangha, que é o conjunto aí de praticantes, né? Por me ser um lugar familiar, né, tanto na questão aí das práticas em si, né, como meditação, bondade amorosa, como de pessoas conhecidas, foi um lugar para mim de muita intimidade e de muito conforto. E segundo o Dalai Lama, né, esse caminho budista, que é um caminho de desenvolvimento individual, olhando aí para o funcionamento da própria mente e de como as emoções atuam, eu fui me percebendo, né, mais ainda, com uma mente agitada, cheia de medos, né, não que isso tenha se resolvido, óbvio que não, mas a prática aí da meditação e da bondade amorosa são práticas que para mim fizeram muito sentido e permanecem aí como um grande apoio nesse lidar interno com a minha mente, né, que o Jon Kabat-Zinn, que é o principal autor que trouxe, né, a meditação para o contexto ocidental, diz, né? E conforme o Harold Koenig, que também é um outro grande ator, a religiosidade e espiritualidade reverbera em outras dimensões, né? E para mim aí, quais outras dimensões reverberou, né? Eu senti um apoio psicológico maior, porque as práticas me apoiavam a ficar mais no aqui e no agora, diminuindo aí os espaços mentais que as angústias emocionais pudessem se sobrepor, um apoio social, já que eu me aproximei ainda mais de pessoas que tinham o mesmo intuito de prática, e um apoio espiritual em si, que é a sensação de pertencimento de algo maior e que me deu aí um maior significado e propósito à minha vida, né? Esse treinamento me ajudou a não permitir que minha mente fizesse inúmeros devaneios quanto às possibilidades negativas
e me incentivou e incentiva aí no florescimento de emoções positivas, como desejar amorosidade para os outros e para mim mesma, e esse ato de amor que fortalece aí internamente e não depende de outra pessoa, né? Tanto a meditação quanto a bondade amorosa sou eu com eu mesma, né? E para concluir, né, eu coloco essa foto que foi a mais antiga que eu achei, uma foto de 2015, com um grupo aí de colegas em prática, né? E desse grupo aí eu ainda mantenho um contato próximo e íntimo com 4 pessoas, então é algo que se mantém, né? E os cuidados integrativos aí se ampliam, né, quando agregam as práticas de religiosidade, espiritualidade individualizadas para cada um, que fazem sentido para cada um, né? A dimensão aí espiritual deve ser incentivada na prática e na vivência de nós aí, cuidadores integrativos. Obrigada. Duane, muito obrigado por sua apresentação. Gustavo, você também, tá certo? E dentro desse aspecto, Duane, como eu comentei já anteriormente, a minha formação religiosa foi católica, apostólica, romana, dentro da igreja tradicional, Frei Félix. Mas, começando o curso de medicina, eu fui induzido a estudar outras religiões. Por quê? Nós, trabalhando na área da saúde, nós temos que entender o outro. Aquele outro é diferente de você. E é diferente também da sua família. E é diferente da sua tribo também. Então, nós temos que aprender com o outro quem que é esse outro. Mas eu tinha resistência. Na minha cidade, tinha muitos terreiros de Umbanda. Só que havia um preconceito enorme. E eu tinha preconceito também. E aqui em São Paulo, tive contato com um local de Umbanda na Zona Sul de São Paulo. Nossa, adorei o que eu vi. Aí um colega meu, Paulo Blois, eu posso falar o nome dele também, porque ele faz parte desse grupo nosso, ele esteve num período no Oriente, lá na Índia, e ele trouxe para mim o conceito do budismo. E eu achava que era uma religião lá só do Oriente, dos hindus, dos chineses, eu estaria longe desta condição do budismo. E ele estava maravilhado com essa condição, porque ele foi para lá muito doente. E ele voltou de lá muito bem, equilibrado. Mas disse-me, mas o problema clínico continua, mas eu estou melhor, muito melhor, no sentido de eu, Paulo Blois. E assim eu comecei a tentar entender o que é o budismo. E esse seu trabalho, esse seu trajeto, essa sua trajetória, eles refletem muito essa condição dessa história do budismo. Ou seja, daquele indivíduo lá no século V a.C., um príncipe lá do Nepal. Então, de repente, ele, depois de um período de meditação e de autoconhecimento, ele chega a um período de iluminação. Então, é isso que a gente está aprendendo em relação à iluminação, do que aparece. E quando se fala em budismo, existem vários tipos de budismo. Eu estava tentando entender qual que era aquele que você estava seguindo. O Theravada, o Mahayana, o Vajrayana, porque são tradições que englobam as mais diversas escolas budistas, aquelas escolas do Zen budismo, Terra Pura, Kadampa, budismo tibetano. Então, a pergunta que eu lhe faço é, dessas escolas todas, qual é aquela que você seguiu mais? Qual é aquela que você trouxe para si mesma? Qual é aquela que você se encaixou? Oi, professor. Foi a escola tibetana, e dentro dela, né, a Mahayana, e foi muito por uma confluência aí, tanto social, né, das pessoas que me apresentaram, no caso, a medicina também traz essas coisas, porque o meu R igual era budista e que me apresentou, né, foi durante a residência que eu tive essa oportunidade, e
logo que ele me apresentou e eu comecei a frequentar o centro, já ocorreu essa afinidade. Então, eu nem cheguei a conhecer outras escolas, porque nesses 10 anos aí, no caso, né, eu frequento essa e me sinto contemplada. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que foi a Mahayana que você adotou, por uma razão pura e simples, porque é a continuidade do seu trabalho, que é do coping, que não é só o enfrentamento seu, mas é a forma que você começou a entender o outro, o próximo, e na sua atividade também. Então, na Mahayana, centra-se na ideia do Bodhisattva, né? Que é o Buda futuro. Então, dentro dessa condição, a preocupação sempre é com o outro, não é com a sua salvação, não é com a sua iluminação. É a procura de fazer o outro iluminado, para que você siga os ciclos enquanto toda a humanidade estiver curada, entre aspas, ou seja, iluminada, aí você termina o seu ciclo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que você seguiu essa escola, segue essa escola, e isso fez uma diferença enorme na sua formação, na sua atividade médica. Eu a vi, nesse sentido, como realmente de uma escola de Mahayana preocupada com o próximo. Eu não tenho dúvida nenhuma que você se tornou uma médica muito melhor, muito mais bem preparada para o próximo. Eu adorei o que eu li, adorei o que eu vi de você também. Com muita gratidão. Uma boa tarde para você, um lindo dia, um ano especial, muita iluminação. Gratidão, professor. Professora Ana Luísa, está com a senhora. Pronto, agora está. Dani, Prontinho, parabéns professora. pelo... Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Dani? Alto e bom som. Então tá bom. Dani, que trabalho lindo, né? Realmente eu me sinto privilegiada de ter acompanhado esses 4 trabalhos e o quanto, o último vai ser agora também, o quanto eles vão se entrelaçando, né? Quer dizer, de uma aluna que não era da área da saúde, que foi se aproximando através da constelação e que, através da sua própria vivência, teve essa preocupação em analisar, em perceber, levantar essa questão com os profissionais da área da saúde. A Marina, psicóloga, apontando a necessidade da espiritualidade, e você, como médica, já afunilando mais com a questão do budismo e o quanto que isso te ajudou, né? E uma coisa muito interessante, Duane, que é o autorrelato. Eu gosto muito quando eu oriento autorrelato, porque é uma exposição que vocês fazem e vocês vão buscando caminhos para respostas, e isso é muito importante, que vocês vão se identificando com a literatura, vão percebendo que vocês não estão sós com aquela problemática de vocês, e aí, nesse contínuo teoria, prática, eu não tenho dúvida, vão se transformando num profissional melhor, que é o teu caso, né? Foi muito gratificante acompanhar esse processo com você, que também foi sofrido, né? Mas que você deu conta. Então, parabéns e que você continue essa trajetória. Duane, algum comentário que você queira fazer? Eu gostaria, professor, inclusive de usar as palavras que você usou, né, em relação à professora Ana, que foi beleza e paciência, né? Eu vi muito esse olhar dela, né, de trazer esse belo, de reforçar, né, de ter esse olhar carinhoso. E a paciência ali comigo também foi utilizada de maneira assim gigante. Então é só agradecer mesmo, né? Toda essa beleza e paciência, e, claro, todo o campo que sustentou isso.
Gratidão, gente. A gratidão é recíproca, Duane, né? Nós somos frutos dos cuidados integrativos, né? Quer dizer, então, é o que está, é o campo desses cuidados, de que um vai se interrelacionar. Eu acho que a Ana Luísa, Oi, concluiu? estou aqui. Aqui o som parou um pouquinho. Não, é reforçar o quanto foi bom fazer esse trabalho junto com você, Duane. Foi dupla mão. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, um agradecimento especial a essa primeira etapa da tarde. Nós teremos um break agora, um intervalo, e estaremos de volta às 16h15, tá bem? Ou seja, todos estão convocados para persistirem nessa sala, nesse espaço, nessa egrégora maravilhosa, tá bem? E muito obrigado por todos que apresentaram, e muito obrigado por todos os que contribuíram também na arguição. Professoras, professores, muito obrigado. Tá? Até às 4h15, 16h15, tá bem? E, Gustavo, estou esperando você, tá? Obrigado.